Olá, Aí, garoto. tranquilo? Tranquilo. Primeira pergunta mais importante, irmão. É Diga. frequente chamar você de Luciano? Rapaz, se fosse só de Luciano, tava bom, viu? Mas é comum, é normal. Aliás, abrindo Ok. só um parêntese, se vocês ouvirem aqui uma zoada, é que eu estou no meio de uma obra, cara. Aqui em casa tá tudo quebrado, né? Então, de repente vocês vão ouvir umas pancadas, algo quebrando, é porque de fato tá quebrando, tá? A gente Obra é toca um o barco. negócio que tem muitas despesas não previstas. Então é Nem me importante ter esse. fale, nem me fale. Irmão, você pode dar um contexto do OPS? É OPS ou OPS? Pode chamar como quiser, sabe? A gente, na verdade, começou com ops para aquela, né? Ops, encontrei algo irregular. Então, ops, né? Por aí. Mas pode ser OPS e recentemente, né? Final de 2019, a gente criou um instituto, então formalizou todo esse movimento que começou lá em 2011, finalzinho de 2011, começo de 2012. O que a gente faz é fiscalizar gastos públicos. Tá? A gente entende que existe toda uma estrutura governamental, né, de controle, né, os órgãos de controle externo que vão fiscalizar os gastos públicos, né, que seja ali licitação, gastos diretos, etc, etc. Dentro de cada órgão público também tem os setores ali que fazem o controle interno. E a câmera está aqui. Ah, tá. E só que assim eles não conseguem dar conta do recado. Não digo nem por incapacidade, mas mesmo pela demanda é muito grande. E, e é necessário que a sociedade faça, dê uma força nisso, entendeu? Porque às vezes isso foi se tornando cada vez mais claro para mim ao longo do tempo. É porque eu moro em Brasília, tá? Então aqui em Brasília a gente está num quadradinho que é bastante diferente do restante do país quando a gente fala de pequenos municípios, de municípios com sérios problemas financeiros. E eu percebi o seguinte, que muitas vezes as pessoas sabem, estão vendo ali na prefeitura, algum gasto que a prefeitura está fazendo que está fora da realidade, né? Uma compra superfaturada, alguma coisa assim. Só que esse cidadão, apesar dele estar lá vendo aquilo, ele não tem a menor ideia do que ele pode fazer para acabar com aquilo. Então ele fica frustrado de ver aquela situação e não poder fazer nada. E esse trabalho que eu venho fazendo já há 10 anos, eu comecei a direcionar justamente para essas pessoas, que é para que essas pessoas saibam o que fazer em situações assim. Tá? E com isso, acabou culminando na criação do Instituto, que hoje é uma entidade formalizada e que assume o lugar deste cidadão na hora de fazer uma denúncia para que ele não seja exposto, porque a gente sabe que em Brasília tudo bem, eu ponho minha cara na rua e não tem problema, mas os pequenos municípios a gente sabe do coronelismo que ainda existe, sabe aquela coisa de repente, né, ficar meio complicada a situação ali para o denunciante, então o denunciante nos encaminha a denúncia, a gente apura essa denúncia e faz a denúncia no lugar dele, sem que o órgão que recebe a denúncia saiba que quem de fato levantou todo o caso, né? Este é um dos trabalhos que a gente faz. Eu tenho duas perguntas para o Lúcio. Primeira pergunta é, eu sou da parte de tecnologia, eu queria saber qual que é a inteligência que você utiliza, onde é que você pega, qual tipo de análise, qual que é a tecnologia utilizada e qual que é o processo utilizado para fazer essas avaliações. E a segunda é, depois de fazer todas essas avaliações, no lado pessoal, você tem psicanálise todo dia, como é que você faz para não ficar triste, para não tentar mudar de país, para não tentar se matar? Como que é feito para você manter o alto astral? Bom, veja bem, quando eu comecei esse trabalho, eu comecei de forma absolutamente manual. Eu, apesar de estar envolvido com tecnologia há muitos anos, já, mas assim, na época dos 386, quem é mais antigo vai lembrar,
386, 486, eu não entendo nada de programação, nunca. A única experiência que eu tive com programação, eu apaguei um computador inteiro na época dos computadores XT. Então, assim, era um desastre total. Então, eu comecei na mão mesmo, fiscalizando. O meu primeiro alvo foi Câmara dos Deputados. Então, eu descobri que os deputados têm ali uma verba, né? Existe até hoje essa verba, para bancar despesas próprias do mandato. E aí eu li toda a regra, como funciona aquilo, e comecei a achar um monte de irregularidades, mas assim, eu procurando na mão, na unha mesmo. E eu acabei, assim, aí eu comecei nas redes sociais, comecei com um canal no YouTube, página no Facebook, Twitter, eu vim bem mais depois. E as pessoas começaram a gostar daquilo que eu estava fazendo, e eu senti a necessidade de ter ajuda de pessoas, né, no Brasil inteiro, porque afinal de contas eu estou vendo contas de despesas, né, de deputados que são do país inteiro, né, são deputados que representam o país inteiro. Então, às vezes, tinha uma despesa feita lá em São Luís, no Maranhão, e eu não tinha condição, né, de ir lá em São Luís para ter alguma informação local daquilo. Então, eu comecei a utilizar as redes sociais para justamente alcançar pessoas que estão naqueles locais que eu precisava. E essas pessoas começaram a me passar o feedback. Então, tudo isso existe até hoje, tá? Com o passar do tempo, aí as pessoas foram gostando do trabalho, tá, e começaram a aparecer os desenvolvedores, sabe? As pessoas que voluntariamente começaram a desenvolver alguma ferramenta para ajudar a levantar dados. Aí a gente começou a levantar dados também do Senado e de algumas assembleias legislativas e tal, até chegar ao ponto de um desenvolvedor lá de Santa Catarina falou: Lúcio, a gente consegue meio que automatizar todo esse processo, assim, boa parte desse processo. Eu crio um site para você e faço uma coleta de dados ali manual dos dados que estão ali na Câmara e no Senado para alimentar esse site. E esse site vai ter, então, vai te dar condições de você cruzar os dados que são necessários para a gente receber, para conseguir levantar as irregularidades. E ele fez esse site, isso em 2007, mais ou menos, e só que tempos depois ele não pôde continuar. Aí outro catarinense falou: Lúcio, eu toco o barco aqui, e remodelou todo o site e criou um robô. Então hoje a gente tem um robozinho que a gente até batizou, lancei agora semana passada, chama Robops. E esse robozinho, então, ele trabalha o seguinte: ele vai toda noite, Câmara e Senado, busca esses dados, alimenta o site, me traz um monte de relatórios, me dá feedback de alguma coisa. Ele está programado para encontrar um tipo de irregularidade, então ele já fala: olha, encontrei aqui. Aí eu já pego isso tudo por e-mail que ele me manda. Então ali eu já começo todo o trabalho. Então a gente tem essa parte desse robozinho automatizando tudo. Só que eu tenho a preocupação de não automatizar tudo. Porque o nosso objetivo principal não é botar um robô com inteligência artificial, um baita robô para fazer tudo e a gente ficar como meros espectadores. Eu quero colocar um cidadão para fiscalizar, para plantar nele essa sementinha do cidadão fiscal. Então eu tenho uma tecnologia até um determinado ponto para nos ajudar a levantar informações, mas todo o restante do processo tem que ser com a pessoa mesmo, o ser humano atuando para, enfim, fiscalizar isso tudo. E para não pirar, você me perguntou, eu brinco que eu sou músico também, né? Nos auros tempos estou vendo o cabeludo ali, eu acho que ele é meio do rock também. Eu tive banda de rock, né, nos anos 80, né? A gente brincava aqui com grandes bandas que depois se tornaram grande sucesso. E depois eu larguei, né, a banda de lado, né, casei, a história tá longa, mas até hoje eu toco um violãozinho. Então, às vezes, assim, quando a coisa tá bem complicada, aí pega um violãozinho, vamos tocar umas musiquinhas aí até a voz ficar rouca. Aí dá uma desestressada. Eu sou do pagode, mano. Sorriso Do maroto, pagode? exalta samba. É isso, mano. Aqui, ó. Sei. Tá ótimo também, beleza. Olha, eu achei interessante você falar sobre a pergunta importante dele, como não pirar, né? E você trouxe
a questão da expressão artística, né? Eu vi uma vez uma mulher falar que o oposto de depressão é expressão. Que depressão, uma visão, né? Que depressão tem a ver com a repressão da sua expressão. E todos nós somos artistas, só que a arte foi marginalizada, colocada à margem como sendo, isso aí não vai dar em nada e tal. E o seu depoimento mostra isso, né? Como a gente pode se curar através da expressão da arte que nosso ser quer expressar, mesmo que essa não seja a fonte de receita, mas é a fonte de cura. Maravilhoso, é tão importante como o dinheiro é o bem-estar, né? Então, achei muito legal e é um chamado para todos aqui. A gente está num ambiente corporativo, né? Quem nos assiste, a maioria trabalha em grandes empresas e tal, mas se você pensa assim, não, eu sempre gostei de pintar, mas pintar não dá dinheiro, não dá nada, retoma essa atividade, porque a expressão da arte, ela mantém o teu ser bem no centro. E pega quando uma criança está fazendo alguma coisa errada, o que a gente fala? Está fazendo arte. Eita, olha, está impregnado na linguagem, né? Essa visão da arte como uma coisa que está à margem, né? Legal. Uma pergunta assim, filosófica talvez, que é assim, se somasse todos os brasileiros, 200 milhões, sei lá, de seres humanos, e chegássemos numa média ética do brasileiro, e aí, paralelamente, somássemos o Congresso e chegássemos numa média ética do Congresso, você acha que elas seriam próximas? Que é reflexo, o Congresso que nós temos na média é reflexo da média dos brasileiros? Não, eu não acho que seja reflexo absoluto da gente encontrar o percentual de ética na sociedade com o percentual de ética no Congresso, falando aí dos políticos, claro. Eu acho que lá se corrompe muito. Então, às vezes, a pessoa até chega com boa intenção para representar o Estado, representar uma região, e acaba se corrompendo, acaba entrando no sistema, tá? Mas é muito bom frisar que existem bons políticos, existem pessoas honestas ali, por mais que isso possa soar uma coisa estranha. Existe sim, existem boas pessoas ali. Eu não sou político, não tenho partido político, muito pelo contrário, eu rechaço qualquer tentativa de alguém me ligar a algum partido, alguma ideologia política, qualquer coisa parecida, principalmente o Instituto Opus. Eu sou uma pessoa absolutamente crítica, então eu vejo as coisas de cima, então eu vejo a direita hoje atuando, eu vejo a esquerda e sempre com muita crítica de ambos os lados, tá? Mas existem bons políticos, mas infelizmente o sistema acaba comprometendo algumas pessoas. E justamente por isso é que eu acho que não reflete o percentual exato com a nossa sociedade. O brasileiro, ele é um povo, trabalhador, um povo que historicamente sofreu e até hoje sofre, mas existe nele uma alma boa, entendeu? Então, sim, a gente tem os frutos podres, né, que acaba contaminando um ou outro, mas eu acho que a maioria de nós brasileiros é composta por pessoas éticas. Lúcio, eu tenho até uma curiosidade aqui, não lembro se foi na Finlândia, que uma política, né, saiu do cargo porque consumiu um Toblerone na conta do governo. O que você encontra de bizarrices nas suas pesquisas? Porque a gente sabe que tem os desvios, mas tem aquelas coisas que são mais bizarras. O que você encontra de Toblerones, né, nas suas pesquisas? Rapaz, olha, daria para escrever um livro, aliás, estou até pensando em fazê-lo. Cara, vixe, é muita coisa, mas, por exemplo, em 2000 época da Copa do Mundo, vamos lá, foi 2014.
2014, depois 2010, depois 2006. Quer dizer, antes foi 2006. Então foi em 2006, um deputado do Acre, utilizando o dinheiro público, contratou um serviço de TV por assinatura. Né? Na época, acho que a gente pode falar a marca aqui, acho que não tem problema, porque nem existe mais, foi a Sky. E esse pacote que ele contratou poderia ser instalado, e estava instalado, em 7 endereços diferentes. Então, 7 imóveis tinha um serviço de TV paga com recurso público. O detalhe é que o pacote que ele fez era o pacote para futebol. E é um parlamentar que não atua com futebol. Por exemplo, se fosse um Romário da vida, de repente, poxa, né, tem a ver o assunto, sei lá, estou supondo aqui. Mas não, ele não tem nada a ver com futebol, nada. Enfim, era ano de Copa e, aliás, não, mito, foi 2010, agora me recordo. E ele fez esse contrato. Só que no pacote, ele também contratou canais, sabe, aqueles animadinhos? Sim. Pois é. Então ele contratou também, e a gente descobriu, cara. Isso deu um bafafá danado, aí ele pediu, sei lá, pediu desculpa, devolveu o dinheiro e tal. Então, assim, canal de filme pornô pago com dinheiro público, a gente já encontrou. E recentemente, igual você falou, que me viu na TV, foi a segunda reportagem daquele programa que a gente aparece. A primeira foi em 2013 e agora em 2021. Deputado abastecendo, por exemplo, 326 vezes num dia, abastecendo o veículo, com dinheiro público, 326 vezes num dia. Teve também deputado que abasteceu numa única vez 1.109 litros de diesel para caminhão. Então, assim, coisas absolutamente absurdas e que são impossíveis de serem explicadas de forma, assim, convincente. Mas tem Qual é a muito sua mais. esperança? Qual é a sua esperança em relação a esse assunto? Eu sou brasileiro, não desisto nunca. A minha esperança é de que... Bom, eu sou pé no chão também, tá? Eu não acho que a gente vai conseguir, pelo menos nos próximos 200 anos, chegar num nível de ética, como você falou lá da Finlândia, né, países assim. Mas eu acho que a gente está caminhando para lá. E eu vejo isso em situações como a gente viu agora esse projeto do mar. Cara, importantíssimo. E isso é bacana porque isso faz as pessoas se envolverem no projeto. Então você vê, poxa, realmente, cara, o que custa? Eu tô vendo um saco de lixo ali na praia. Bom, eu tô mais de 1.000 quilômetros da praia, tá, gente? Mas assim, tô vendo um saco de lixo na praia, não me custa nada pegar aquele saco de lixo, caminhar mais alguns metros e jogar numa lixeira, sabe? Da mesma forma, eu vejo na minha área o cidadão fiscal. Então eu sou pé no chão de achar, de ter certeza que a gente não vai conseguir ter fiscais suficientes, pessoas, né, cidadãos que se colocam como fiscais das contas públicas para resolver todo o problema do desvio do dinheiro, do mau uso do dinheiro público. Mas eu tenho a esperança e a certeza de que a gente vai conseguir cidadãos em todos os municípios brasileiros atuando nesse setor. Então você imagina um município de 20 mil habitantes, né? A gente tem, a maioria dos municípios brasileiros, eles estão nessa faixa de 10, 15, 20, 30 mil habitantes. Então você pega ali um município de 20 mil habitantes com um grupo de 5 pessoas fazendo a fiscalização das contas municipais. Já é o suficiente. Então a minha esperança é de a gente conseguir chegar nesse ponto. Tá? E se a gente conseguir chegar nesse ponto, a gente vai ter uma utilização correta do recurso público muitas vezes melhor do que a gente tem hoje. E isso automaticamente vai sobrar mais dinheiro para investir em outras áreas, em outros projetos. Maravilhoso. Eu não sei de onde vem a minha esperança, mas eu tenho uma visão assim de 20, 30 anos ter uma elevação de consciência do nosso país que a gente não vai acreditar.
vai ser tão inacreditável quanto o ápice da pandemia, que a gente olhava, meu Deus, o mundo está desabando. O mesmo nível de inacreditabilidade que a gente chegou de ver, o que está acontecendo com o mundo, mano? A gente vai ter nessa mesma intensidade, na outra polaridade. Eu sinto, não sei como vamos chegar. É igual a alguém há 2 anos dizer que vai acontecer uma situação que todo mundo vai ficar em casa e a gente, sabe? Eu sei que vai ter alguma coisa, não sei se 2, 3 renovações de congresso aí e chega uma geração, não sei o que vai acontecer. Eu só sinto que a gente vai se surpreender. Mas olha, eu te falo o seguinte, que isso já está acontecendo. Sabe, a gente já está tendo uma melhora na qualidade ética do brasileiro. Isso é muito perceptível. Eu vou te dar um exemplo. Tá? Isso, inclusive, uma vez, fui no Rio Grande do Sul, num evento para um bocado de gente, e eu acabei participando. E eu dei esse exemplo, cara, que é assim, que eu levo para a minha vida. Quando eu era criança, bom, eu nasci em Brasília, cresci em Brasília, então, férias era aquela coisa, ir para a cidade dos avós, né? Então, cidadezinha pequenininha, 5 mil habitantes. Então, você chega numa cidade daquela, isso eu estou falando aí dos anos 70, que não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, então o nosso brinquedo era a rua, entendeu? Era jogar bola, era não sei o quê. E quando eu chegava lá, a gente juntava com os primos que moram lá, e a gente pegava, aqui em Brasília a gente chama de estilingue, né? Aquele bodog em alguns locais, ia matar passarinho, cara. Era o nosso divertimento, sabe? Eu, por sorte, como eu sempre fui muito ruim de mira, eu nunca consegui matar nenhum. Mas, assim, meus primos matavam passarinho voando, sabe? E quando a gente voltava para casa, né, lá para casa dos meus avós e tal, estavam os tios reunidos, eu falava, olha, o fulano matou 10 passarinhos. Os tios, nossa, que legal, que bacana. E hoje? Hoje, a consciência é completamente outra. Se você entregar um estilingue para um menino e falar, mata aquele passarinho que está ali, o menino dá uma pedrada na sua cara. Porque já está a consciência nele, entendeu? Então a gente sim está melhorando, a gente está depurando. E daqui a 30 anos, 20, 30, 40 anos, a gente vai estar muitas vezes melhor do que nós estamos hoje. É claro que ainda não estaremos num patamar de uma Finlândia da vida. Mas da Nova Zelândia, que você falou, Finlândia não sei agora mais. Mas enfim, os dois servem como exemplo. Mas a gente está melhorando. Maravilhoso. Sabe? Esse exemplo de passarinho é simples e eu tenho a memória de eu, criança, no carro com meu pai dirigindo lá, e eu tomando um todinho, acabava o todinho, eu jogava pela janela. Jogava na rua. Na rua. Exato. Muito louco, né? Pensar nisso, né? Inconcebível. Todinho na rua. Exato. Então, quer dizer, Lúcio! Isso que hoje nos choca... Desculpa. Então, isso que hoje nos choca, antigamente era muito normal, né? E hoje, coisas que não nos chocam e que os brasileiros fazem, daqui a 20, 30 anos nos chocarão, se tudo der certo. Glória, salve. Irmão, obrigado pela sua missão, pela sua raça. Valeu. Imagino que tem um bando de desafio aí nessa sua missão, mas que você tem a força para seguir fazendo esse serviço para o nosso país. Alguma mensagem para o Lúcio? Não, só dar os parabéns. Eu mesmo comecei a fazer algumas pesquisas, né? Depois que eu vi todo o cenário que você passou, eu entrei, comecei a localizar coisas diferentes que os deputados estavam consumindo. Então você é uma inspiração para nós e não sei se vai te confortar, mas não é exclusividade do mundo não é exclusividade do governo. No mundo corporativo também temos vários casos de fraudes e às vezes a gente não tem contato porque não tem a imprensa em cima. Mas as fraudes acontecem sim, infelizmente. Valeu, Lúcio. Obrigado, irmão. Eu que agradeço pela participação. Um abraço. E o nosso querido Denis, ele estrelou uma super produção maravilhosa que tem a ver com o que ele falou, né? Dessa coisa que acontece nas empresas também. E vamos poder acompanhar a premiere dessa A Brecha. A Brecha. A Brecha. Com vocês, A Brecha.
Bom dia! Bem-vindos a mais um Concur News. Hoje vamos falar de brecha. Alguns chamariam de jeitinho brasileiro, outros de sacanagem mesmo. Na realidade, nós vamos abordar o tema brecha como uma oportunidade de fazer algo errado. Acontece que a tal brecha atuou forte. Um funcionário de uma empresa multinacional descobriu uma oportunidade, uma brecha, e ele foi muito além. Ninguém sabe se foi feitiço ou se foi sacanagem mesmo. Acontece que a nossa reportagem descobriu que esse funcionário estava gastando dinheiro com produtos caros, serviços caros e tudo por conta da empresa. Dá uma olhada no lugar que a gente tá. O lugar é top, hein, Denis? Caraca. É um clube exclusivo, uma charutaria top, cara, só que hoje é de graça. Como assim? A Vai pagar tudo? A empresa tá bancando tudo. A gente não vai colocar a mão no bolso. Mas é normal isso aí? Costuma fazer sempre? Normal, faço sempre, muita gente faz. O pessoal acha que só o governo é que tem pilantragem. Imagina, hoje a gente vai tudo do bom e do melhor. Já fumou charuto? Não. Fumei não. Nem eu. Mas hoje é tudo de graça, então a gente vai fazer coisa que a gente nunca faria com o nosso dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro é da empresa, o dinheiro não é nosso. Mas mesmo eu sendo novo assim na empresa, não tem problema, cara, alguém pegar, não dá nada? Só saber fazer e eu vou te explicar como é que faz. E esse é o momento que você tem que aprender. Se é novo, já vai ganhar dinheiro desde o começo. E não é só ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro e aproveitar. Seu vídeo no YouTube bombou. Como aproveitar as brechas que a empresa te dá e tirar vantagem disso. E claro, como não podia ser diferente, ele virou coach. E tem um curso chamado Como Se Dar Bem. Agora eu vou te explicar onde tudo começa. Locação do carro. Você não vai alugar qualquer carro. Aluga uma BMW, uma Mercedes, um carro de primeira. Depois, quilometragem. A gente está quase chegando no restaurante. Está dando 15 quilômetros da empresa até o restaurante. O que você faz? Coloca que deu 30. E fica tranquilo, porque não tem sistema para pegar isso. Não tem sistema para saber se dá 15 ou 30 quilômetros. Fica tranquilo. Mas a vida não é fácil. A empresa, desconfiada, contratou detetives para monitorar o seu comportamento. E ela descobriu que estava sendo prejudicada. E por ser difícil pegar esses espertinhos no flagra, ela contratou uma empresa cuja especialidade é acabar com as brechas e deixar seus clientes dentro da conformidade. A empresa é a SAP, que com seu produto SAP Concur tem por objetivo acabar com a papelada, aumentar a produtividade, respeitar as regras e, consequentemente, economizar dinheiro. E o que sabemos até o momento é que o homem que começou este movimento perdeu tudo que ganhou com seu esquema e está foragido da polícia. Diferente do monstro dos recibos, que tinha uma intenção positiva, ele queria fazer o bem. Este homem deve pagar pelo que fez. E as empresas que possuem o SAP Concur estão protegidas. Quem sabe, esse tal de Concur não é uma oportunidade para acabar com as brechas, diminuir a papelada e reduzir custos. Como é que a gente pode ganhar dinheiro? Você me manda as notas, eu submeto as notas, recebo... Mão na cabeça, mano! Eu sou da Polícia Federal! Sai! Bora!